Fala, matador de filisteu, derrubador gigante, é isso aí, com mais uma série de mensagens para você. Mas antes, não esquece de deixar aqui no coração, é muito importante que no coração você deixe o seu like e embaixo dele o seu comentário. Na setinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo e enviar o mesmo grátis. Então, eu tenho uma palavra profética para a sua vida, porque afinal, uma palavra profética, o que seria? Já parou para se perguntar? Palavra profética é algo anunciado antes que o fato se cumpra. Isso é uma palavra profética. Agora, quem é o verdadeiro autor e consumador das profecias? O Altíssimo. O interessante nas Escrituras é que você vai ver assim escrito: que Deus, o Eterno, o Altíssimo, em tempos antigos, falou por intermédio dos profetas. Então, até o último profeta da lei, João Batista, Deus falou. Amém ou não amém? E depois, nos últimos dias, ele falou por intermédio de seu filho. Então, Deus nos últimos dias falou por intermédio de Yeshua, Cristo, ungido, seu unigênito filho. Então, você dá para entender o que é profecia. Então, no livro da Revelação, o Apocalipse, a revelação dos últimos dias, existem alguns textos bíblicos que anunciam o Apocalipse naquele tempo. E muitas dessas profecias que foram ditas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, todas as 7 igrejas da Ásia, no período em que João recebe uma visita especial do Eterno através de Cristo, aleluia, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então ali ele cita profecias. No livro do Apocalipse tem profecia de Daniel, Ezequiel, Jeremias e por aí vai. Então, ainda Deus fala ali coisas importantes aos mensageiros da igreja naquele tempo. As 7 cartas, os 7 selos, aleluia, teve um papel de informar a igreja daquele tempo. Em todo tempo há um tempo apocalíptico. Seguindo a dispensação da graça divina, você vai observar que o juízo é algo que vem acompanhando o povo escolhido. Exemplo, nos dias de Noé, veio o juízo através do dilúvio. Mas Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que nunca mais traria juízo daquele jeito através do dilúvio. Mas vemos também cidades e vemos Sodoma e Gomorra recebendo o juízo divino através de fogo que desceu do céu. Então, queridos e amados, nós, segundo Atos capítulo 2, quando o dia de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa das semanas acontecia, o que também ocorreu? Ocorreu a descida e o cumprimento de uma profecia. A profecia que está escrito no livro do profeta Joel, que acontecerá, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É interessante você saber que essa profecia iniciou a contagem dos últimos dias. Agora, me faça uma pergunta, ou a mim mesmo, como teólogo. Qual seria a vinda de Jesus? Essa próxima vinda que ele viria. Mas os discípulos perguntaram, em Mateus 24, 25, lá teve uma pergunta. Restaurará o Senhor Israel? Jesus falou que não era competência deles essas coisas. Mas o Pai que está nos céus, só ele sabia o dia e a hora que isso ocorreria. E aí Jesus fala que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Seria uma das evidências, um dos sinais que estariam anunciando a vinda do Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que Isaías viu no alto e sublime trono, e a sua orla, o séquito, encheu o templo com a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, há muita especulação em nosso tempo, mas qual foi a ordem que Cristo deixou aos seus discípulos?
que depois que do alto eles fossem revestidos de poder, que eles anunciassem o evangelho a toda criatura. Ainda disse mais em Marcos: todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Entendeu isso? Então eu espero que você, que faz parte do corpo de Cristo, atente para uma coisa: os últimos dias já tiveram início em Atos capítulo 2, no cumprimento da profecia do livro de Joel, e Atos 1:8. Então, pode ser a qualquer momento, mas o dia e a hora, Deus não precisa avisar para o corpo dele, porque afinal, a missão do corpo de Cristo é anunciar o evangelho. Aí se faça uma pergunta: eu faço parte do corpo de Cristo? Se a resposta for sim, glória a Deus. Agora outra pergunta: eu estou anunciando o evangelho para que as pessoas sejam salvas? Na carta de Judas, Epístola aos Hebreus, é algo assim muito mais extenso. Então, na carta de Judas, ele disse que tinha algo importante a dizer, mas tinha algo mais importante ainda, que seria a salvação de almas, como se nós tirássemos essas almas das chamas do inferno. Aleluia! E ele fala que sobre a oração no Espírito, uma oração divinamente inspirada, uma oração diferenciada, uma oração de poder. Então, quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora, e eu não sei o que esse espírito fala ao Eterno. Mas de uma coisa eu sei: ela me edifica. Bom seria se eu tiver a interpretação daquilo que eu oro, para que a minha edificação seja ainda melhor. Mas, sem mais delongas, se Deus me deu isso para edificação, isso não deveria ser uma coisa, em algumas denominações, uma coisa pejorativa. E também não é símbolo de espiritualidade e nem de poder nenhum, porque todos os dons estão no corpo de Cristo para a edificação do mesmo. Mas a Bíblia fala uma coisa muito importante: o que profetiza, esse edifica o corpo de Cristo, a igreja, e é superior ao que fala em línguas, a não ser que se falar em outras línguas, seja glossália, e ele tem a interpretação daquilo que ele está falando. Aí a coisa muda, a edificação é diferente. Mas, tirando acerca dos dons espirituais que foi dado ao corpo de Cristo para edificação, Paulo fala de um dom mais excelente, e esse dom tem sido um dom escasso, muito pouco praticado em nosso meio: o amor. A igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse, ela deixou o primeiro amor, ela deixou Deus de lado e começou a fazer a obra. Olha só, fazer a obra sem amar a Deus, anunciar o evangelho sem amar a Deus, está participando de algo que é referente ao ministério, sem estar entendendo o que você está fazendo ali para Deus. Você já deixou o primeiro amor há muito tempo e não está sabendo. Aleluia. Ama o teu próximo como a si mesmo. Às vezes, nós tratamos mal as pessoas, nos expressamos mal, ferimos com palavras, temos atitudes que o próximo não iria gostar de maneira alguma, mas como não é conosco, comigo ou com você, a gente muitas das vezes não se atenta para o que está fazendo ou causando no próximo. Então, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então aqui eu quero encerrar essa palavra, mas eu quero, em nome de Jesus, te despertar para algo. Te despertar para a missão do corpo. Aleluia. Não como denominação, não denominacionalmente, mas
a missão do corpo de Cristo de uma forma universal. O chamado é algo intransferível e pessoal. Então, no uso de suas atribuições ministeriais, nunca impute responsabilidade a outras pessoas, sendo essa responsabilidade sua responsabilidade. O compromisso de anunciar o evangelho da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus, é uma obrigação minha. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra, ela salva, cura e liberta. E o único que não quer, que não tem o desejo que isso aconteça, é aquele que vai ser lançado no lago de fogo, com todos os mentirosos, com todos os feiticeiros, com todos os idólatras, com todos os beberrões, com todos os sodomitas, com todos os afeminados. Mentirosos, falei, é uma lista grande. A besta, o falso profeta. Então, escuta isso. Se não existe nenhuma condenação e nem inferno, então, como Jesus falou que é um lugar que vai haver pranto, choro e ranger de dentes. Por que ele disse então, quem não crer será condenado? Condenado para quê? Qual será a sentença imputada e que tipo de condenação será essa? Mas eu quero estar em Romanos 8:1, em que está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus possa poderosamente abençoar você. Essa série de mensagens que você está participando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua história. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero que você medite nessa imagem que você está vendo no fundo nesse pano de fundo dessa mensagem. Aí está a terra. A terra, o mundo e sua plenitude, todos os seres que nela habitam, pertencem ao Senhor. Independente da religião ou credo ou crença, tudo pertence a Deus. Pegou isso? Então, se esse Deus existe, e ele não é como os deuses das outras nações, confeccionado pelas mãos de um artesão, um bonequinho de barro, pintado, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê, que tem mãos, que não apalpa, que tem perna, mas não anda. Não, é isso. Ele falou com Adão, falou com Noé, falou com Caim. Aleluia! Falou, Deus falou, aleluia. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como você vai ter experiência com esse Deus que fala? Orando. Ele pode responder você. Ele pode ver alguém para responder você, mas tendo falado com você. Olha, onde eu tenho esse fundamento? Paulo, quando recebe Ananias, e lá ele é cheio do Espírito Santo, Deus disse a ele que um homem lá, procura ele com esse nome. Para Paulo não tomar uma profetada, né? Eis que te digo, assim te diz o Eterno. E o Eterno está falando em nada. Não é o Eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero encerrar por aqui essa palavra, mas eu quero te desafiar. Busque a Deus até Ele falar contigo. Conheça o propósito dele para a sua vida. O meu é esse: ser ministro, escravo e prisioneiro de Cristo. Aleluia, para servir pessoas. Se você não quer servir pessoas, saia do Evangelho. Se você não quer servir a Deus, saia também do Evangelho. É melhor sair do que ficar fazendo a coisa de qualquer maneira. Shalom, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aí o seu comentário. Bora que bora e fórmula que fórmula. Mas eu também não posso deixar de falar com você algo. Siga-nos aqui, venha fazer parte, nos seguindo, e aí você vai ficar
sempre inteirado com novos vídeos que vão ser postados aqui. Fazemos live também, agora em outubro, já iniciei ontem e vamos começar durante essa semana as lives de novo, com o Ministério Cristo em Casa, Ministério Apostólico Cristo em Casa. Você é o nosso convidado ali para estar cultuando o seu online, recebendo uma palavra, uma oração e sendo abençoado poderosamente pelo Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom.